Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais uma sala aberta, um encontro nosso diário com a Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 135 do nosso plano de 365 dias. Deixa eu aqui fazer algumas considerações iniciais, visto que ontem e antes de ontem eu recebi algumas mensagens de pessoas das minhas redes sociais, especificamente do Instagram, que ficaram sabendo do clube de leitura, então tiveram acesso aos grupos e é provável que hoje estejam aqui pela primeira vez. Talvez agora, ao vivo, ou quem sabe em outro horário acompanhando a gravação. Então, quero dizer a você que está iniciando hoje nesse plano de leitura, que você é muito bem-vindo, ele é gratuito, você pode estar conosco durante todo o ano ou um ano lendo a Bíblia. Por que um ano? Porque como você está começando agora, hoje, nós já estamos no dia de número 135, começou em janeiro, 1º de janeiro, então tem 134 dias para trás. O que você pode fazer? Duas coisas, você pode ir em frente. Começou hoje, vai em frente. No final do ano, quem já iniciou desde janeiro vai ter completado o plano. E você que está começando hoje, você vai continuar mais 134 dias. Então, em um ano, você também vai ter lido a Bíblia toda, certo? Ou você pode ir em frente e recapitulando ou resgatando um que ficou para trás. Então, hoje você precisaria assistir e participar, não só assistir a leitura do dia e mais uma anterior. Amanhã você vai participar do dia 136 e a segunda. Daqui a pouco você está acompanhando toda a turma. Se você tiver mais tempo para isso, um dia de folga, alguma coisa, você pode maratonar e participar de 2, 3, 4, 5 capítulos, enfim, até que você nos acompanhe. Então, duas sugestões: segue em frente ou segue em frente resgatando um que ficou para trás, tá bom? Agora, uma coisa é necessária para todos que estão começando hoje, é necessário que você resgate pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2, ou o dia 1 e o dia 2. Por quê? Porque foram nesses 2 primeiros dias que nós falamos como será a leitura, qual exercício nós adotamos, que é hermenêutica, o que é hermenêutica, como aplicar hermenêutica, qual é o nosso compromisso esse ano com a palavra, com o nosso clube, a versão que nós escolhemos, que é a BKJ King James, por que nós escolhemos a King James de 1611, enfim, tudo isso foi falado com detalhes nos 2 primeiros dias. Então é importante que você resgate os 2 primeiros dias, quem está começando hoje, tá bom? Então, vamos seguir. Nós estamos na leitura de 2 Samuel, hoje a partir do capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos fazer a nossa oração. Não esqueça também de você que é novo por aqui, se inscrever em nosso canal. Logo abaixo aí vai ter um botão vermelho, escrito inscrever-se. Clique em inscrever-se, se inscreve em nosso canal. Do lado tem um sininho, toca no sininho e ative as notificações. Dê o seu like, clica no joinha e comente seu nome, de onde você está nos acompanhando. Participe da leitura. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso clube aqui no YouTube, para o crescimento, para que a palavra seja compartilhada. Todas as vezes que alguém se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, curte, o YouTube entende que o assunto é bom, é relevante, as pessoas estão gostando e assim vai sugerir para outras pessoas. Então, conto com você, tá certo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã, mais um encontro aqui com a palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está chegando ao nosso clube também. Tenho certeza que é o Senhor que tem enviado.
que aqueles que chegam possam permanecer, sejam fortalecidos no Senhor, no seu poder, debaixo da tua graça. Pai, fale conosco. Estamos aqui mais uma vez para ler a tua palavra, para entender os textos dia após dia, que tudo vá se encaixando na nossa mente, para que possamos ter uma compreensão completa da obra do Senhor, da vontade do Senhor, através desta revelação escrita, que é a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar a Bíblia aqui na tela, que é a versão que nós estamos lendo, King James de 1611. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. Então vocês se lembram que Davi fez um pacto com Jonatas. Desculpe. Eles fizeram um pacto, entraram em aliança, uma irmandade, onde um iria honrar a família do outro na falta deles. Na falta de Jonatas, Davi deveria honrar a família de Jonatas, seus filhos, seus descendentes. E na falta de Davi, a mesma coisa. Jonatas deveria fazer com ele. Bom, você já sabe que Saul morreu, Jonatas morreu, Davi assume o reinado em Judá. Depois de 7 anos, ele assume todo o reino de Israel. Ao assumir todo o reino de Israel, em um dado momento, Davi se lembra da aliança que fez com Jonatas e pergunta: sobrou alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, da descendência deles, para que eu possa honrá-los, para que eu possa agir com bondade? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas. Versículo 2. E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. Então veja, não tem ninguém, mas tem um servo. Então, quem poderia ser honrado? Aquele servo que foi fiel à casa de Saul, visto que não tem mais nenhum senhor para quem ele possa servir. Davi poderia honrá-lo, e foi isso que todos imaginaram, isso que esse servo chamado Ziba imaginou. Já estou te falando isso porque você vai perceber que Ziba, maliciosamente, ele vai tramar contra o único que sobrou, que era Mefibosete. Porque se não sobrou ninguém, mas sobrou apenas um servo, um criado, alguém mais ligado, ele poderia ser honrado facilmente. Mas como ainda tinha um senhor, então ele deveria ser honrado, esse senhor, este descendente da linhagem de Saul. Então veja o que aconteceu. Então havia, versículo 2, da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. Quem perguntou, né? Falar de uma forma aqui meio bruta, meio ignorante. Quem perguntou que ele é aleijado? Davi perguntou só se ele tinha. Mas eu estou falando assim para você ir percebendo a malícia de Ziba. Ainda tem um que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde ele está? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Bom, em um estudo, a proposta da leitura aqui é leitura com interpretação dos textos. Textos difíceis, textos importantes que são usados como chave hermenêutica para entender outros textos, aí a gente interpreta. Não é um estudo, com profundidade. Mas em um ambiente de estudos, e incentivo você a estudar, é claro, seria bom você entender sobre Lodebar. Onde era Lodebar? Quem vivia em Lodebar? Lodebar era uma terra seca, uma terra distante, uma terra onde viviam os aleijados, os doentes, os endividados. Era uma terra de desprezo.
Era uma terra de muito sofrimento. Mas Davi mandou chamar ele de lá. Versículo 6. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. E tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo, para que olhes para um cão morto, como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e teus filhos e teus servos cultivareis a terra para ele, e trarás os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Veja. Versículo 11. Então disse Ziba ao rei: Segundo tudo o que meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Então veja, Ziba pareceu que se agradou, né? Se agradou em ele, os seus filhos e os servos que ele tinha trabalhar para Mefibosete. Mas não é bem isso que a história conta, nós vamos ver mais para frente. Versículo 12. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Capítulo 10. E ocorreu depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, e Hanum, seu filho, reinou em seu lugar. Então Davi disse: Mostrarei bondade para com Hanum, filho de Naás, como o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos seus servos por causa de seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, o seu senhor: Tu pensas que Davi presta honra ao teu pai? Por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura Davi não enviou os seus servos a ti para investigar a cidade e para espioná-la e para derrubá-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e raspou metade das suas barbas e cortou fora metade das suas vestes, até as suas nádegas, e os despiu. Veja, Davi, nós conhecemos o coração de Davi, realmente ele quis demonstrar bondade para com o pai de Hanum, porque o pai de Hanum tinha sido bom com Davi. Mas Hanum se deixou contaminar com alguns principais da cidade que disseram: olha, não acredite em Davi não. Davi está enviando esses homens para espionar a terra, para tomar a sua terra. Foi contaminado, deixou o coração ser contaminado. A gente pode aprender muito nessa fase aqui das leituras históricas da Bíblia, porque a gente está falando sobre a humanidade, e a humanidade não mudou. É a mesma massa desde sempre. De Adão e Eva até os dias de hoje, a humanidade é corrompida. Cuidado, vigie, cuidado com os conselhos que você recebe, quem você ouve, cuidado com fofoca, com calúnia, com intriga. Cuidado quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você e parecendo ser bem intencionado. Parecia que eram bem intencionados. Muito cuidado. Facilmente, uma contenda pode dividir os irmãos. Facilmente.
Dá licença, só fazer uma anotação aqui. Já ensinei isso para vocês. Quem é novo por aqui, vou te ensinar agora. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e vier alguma coisa na sua mente, anota. Porque senão aquele pensamento vai ficar brigando com a leitura. Vai dividir a sua mente, seu cérebro. Certo? Então, anota. Você está lendo a Bíblia e você se lembrou, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Anota. Você manda um sinal para o seu cérebro que você não vai esquecer daquilo, já está anotado, para que ele fique tranquilo e foque na leitura. Ok? Então vamos em frente aqui. Versículo 4, né? O que Hanun fez? Raspou a metade da barba dos servos de Davi, rasgou metade da roupa até as nádegas, deixou eles despidos. Versículo 5. Quando disseram isso a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: aguardai em Jericó, até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. Não precisa chegar aqui envergonhados, não. Aguardem aí em Jericó. A barba vai crescer, fiquem tranquilos, aí vocês vão voltar. Para não chegar lá os homens, né? Eles saíram daqui com barba e estão voltando aí com metade só raspada. Enfim, seria uma vergonha para eles. Versículo 6. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-Reob e os sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e de Estobe 12.000 homens. Os filhos de Amon viram que a coisa fedeu, né? Trazendo para o linguajar nosso, versículo 6. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, ou seja, os filhos de Amon perceberam que o que aconteceu ali ia dar ruim, né? Fedeu a coisa. Então o que eles fizeram? Fizeram alianças com outros reis, os sírios de Zobá, 20.000 homens, o rei de Maaca, 1.000 homens, de Estobe, 12.000 homens, para engrossarem, né, o exército deles, dos filhos de Amon, porque Davi ia vir com tudo. Versículo 7. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada do portão. E os sírios de Zobá, de Reob, de Estobe e de Maaca estavam sozinhos no campo. Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele pela dianteira e retaguarda, então eles se dividiram. Alguns ficaram no portão e outros ficaram no campo. Então, eles dividiram os homens. Joabe viu que tinha inimigo na frente, inimigo na retaguarda. Ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo ele entregou na mão de Absai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. Então, Joabe também dividiu os grupos. Eu vou com um grupo aqui contra os sírios, você, meu irmão, vai contra um outro grupo ali, os filhos de Amon. Versículo 11. E ele disse: se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Seja de boa coragem e vamos jogar com os homens em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. Vamos para a guerra, e seja feito o que Deus quiser, né? E Joabe se aproximou e o povo estava com ele para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, então fugiram também, eles diante de Absai, e entraram na cidade. Assim,
Joabe retornou de Amon e chegou a Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. E Hadadezer enviou e retirou os sírios que estavam além do rio. E eles vieram até Elã e Sobaque, o capitão do exército de Hadadezer, foi adiante deles. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo o exército e atravessou o Jordão e chegou a Elã. E os sírios se puseram em formação contra Davi e lutaram contra ele. E os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que ali morreu. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. Assim, os sírios temeram ajudar os filhos de Amon futuramente. Capítulo 11. E sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe. Na época em que os reis saíram para a batalha, a história aponta que uma melhor época para sair para a batalha, uma melhor época para conquistar outros reinos e outras terras era após a colheita, porque durante a colheita eles precisavam de homens no campo, tanto para colher quanto para guardar o campo. Então, após a colheita, era um período de mais tranquilidade, que não precisava ter muita atenção com o reino, porque dificilmente alguém iria invadir para arrancar o que eles plantaram ou para tomar o que eles colheram. Então, era uma época que normalmente os reis iam para as batalhas. Chegou essa época, Davi escolhe Joabe, que era o líder do seu exército, reúne Israel e ordena que eles vá para uma batalha. Então, Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Há quem espiritualize o texto, e você já sabe, quem é novo por aqui ainda não sabia, nós não temos amarras com instituição, religião, placa de igreja. Essa leitura é puramente bíblica, tá? A Bíblia, ela não é evangélica, presbiteriana, católica. A Bíblia, ela não é assembleia. Não, a Bíblia é a Bíblia da Igreja de Cristo, de todos. Então, nós não lemos com a intenção de defender religião ou placa de igreja alguma. Eu sou pastor, eu ministro em um ministério, né? Eu prego em um ministério, pela graça e a misericórdia de Deus, presido em um ministério, mas não tenho nessa leitura nenhuma intenção em falar de forma a trazer você para o meu ministério. Você nem vai me ver aqui falando. Que ministério é esse? Já é dia 135, nunca vim aqui falar para vocês, olha, a igreja que eu ministro é tal, venham para ela, participem dos nossos cultos. Não. Então, assim, existe às vezes uma forma de ler os textos e interpretar espiritualizando aquilo, não que a Bíblia não seja espiritual, mas alguns trazem para um sentido pessoal. Bom, não é o que diz o texto, então eu não vou fazer isso. Mas alguns, ao ler isso, dizem que o erro de Davi foi porque ele não foi para a batalha, né? Como está escrito aqui, ó. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Se você realmente ler a Bíblia toda comigo, você vai ver que não é a primeira vez que Davi faz isso e nem a última. Ele era rei, nem todas as batalhas ele ia. O texto só está fazendo questão de dizer que ele se manteve em Jerusalém porque desta feita aconteceu algo que precisa ser dito, mas já teve outras vezes. A gente viu aqui, na leitura que nós estamos fazendo hoje, no capítulo anterior, que teve uma batalha, que quem foi para a batalha contra Amon e os seus aliados? Joabe e o irmão de Joabe, Davi ficou. Davi não foi para essa batalha. Joabe e o irmão de Joabe. Joabe dividiu os grupos, falou, olha, eu vou contra
os sírios, você vai contra Amon, se a coisa lá ficar feia, eu vou te ajudar, se a coisa ficar feia para mim, você vem me ajudar. E Davi estava onde? Em casa. Depois que eles venceram, mandaram avisar Davi. Davi veio, como a gente leu aqui, se uniu a eles, aí venceram tantos cavaleiros, tantos, enfim. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que houve um período em que os reis saíam para a batalha. Desta feita, Davi ficou. Ele era rei, ele tinha coisas para resolver também no palácio. Então, essa história de que ele só perdeu porque ele não foi para a batalha, ele sempre ia, ele era um homem de guerra, mas o dia que ele ficou, Satanás entrou. Isso é usado algumas vezes para falar para as pessoas. Por isso você não deve faltar no culto, porque o dia que você faltar, você perdeu a sua bênção. Por isso você não deve quebrar uma campanha, porque o dia que você quebrar, Satanás vai entrar. Isso é conversa de alienador. Isso é conversa de pessoas que têm amarras com interesses institucionais, tá? E meu compromisso é com a verdade. Versículo 2. E sucedeu ao cair da tarde que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Pronto, aqui começou. Ele já tinha ficado outras vezes. Ele já tinha andado pelo terraço outras vezes, ou não? Será que é a primeira vez que o rei dá uma passeadinha no terraço e dá uma olhada para o seu reino? Mas desta vez tinha uma mulher muito formosa tomando banho e do terraço deu para ele ver. Aí entrou a cobiça, né? O problema está aqui. Versículo 3. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. Procura saber quem ela é. E foi-lhe dito: não é essa Betseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? Então o que falaram para Davi? Davi, a mulher é casada com Urias. Você quer saber dela? Já estou te dizendo que a mulher é casada. Já deram um toque para ele, né? Mas Davi, versículo 4, enviou mensageiros e a tomou. Ela adentrou a ele e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Então, o texto está dizendo que nas entrelinhas, para quem já leu comigo Levíticos, sabe que quando a mulher ela está purificada da sua impureza, é porque ela está num período fértil. Quando a mulher está naqueles dias, a Bíblia dizia que ela estava impura e nenhum homem poderia se deitar com ela. Então ela estava em um período fértil quando Davi adentrou a ela. Vocês já entendem isso, né? Versículo 5. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi e disse: estou com criança, ou seja, estou grávida. E Davi enviou a Joabe dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. Então, quando Davi ficou sabendo que a mulher, Betseba, estava grávida, mandou trazer o marido dela de volta da guerra. Versículo 7. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. O rei mandou servir a ele, dar carne para ele. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Davi mandou ele para casa, mas Urias não quis ir, dormiu na porta do palácio. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? Davi falou para Urias: Urias, você não estava em uma jornada? Você não estava dias fora da sua casa, longe da tua mulher, da tua esposa? Por que você não foi para casa? E Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas,
e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu, então, na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: espera aqui também hoje, e amanhã te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E ao anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. Davi achou que, embebedando ele ia para casa, né? Não foi. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. Que coisa, hein? Que coisa. A humanidade de Davi o levando a pecar. E sucedeu quando Joabe observava a cidade que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. E ali caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra. E ele encarregou mensageiros dizendo: quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: por que vos aproximastes tanto da cidade quando lutáveis? Não sabis vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes vós perto do muro? Então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então veja, para quem já leu comigo, para quem está desde o início do ano, sabe o que Davi está falando aqui. Houve uma outra batalha, um outro tempo de guerra, que um homem se aproximou muito da muralha e uma mulher de cima da muralha tirou uma pedra e aquela pedra bateu na cabeça dele e ele morreu. Então, Joabe, por estratégia, para que Urias morresse, porque era da vontade do rei, mandou que alguns homens se aproximassem da muralha. E foi aí que Urias morreu. Então, Joabe disse: quando você estiver falando da guerra para Davi, se Davi ficar irado porque nós mandamos homens se aproximarem da muralha, dizendo que vocês não sabem que quando se aproxima da muralha é perigoso, por isso, diga para ele o seguinte: então, Urias também morreu ao se aproximar da muralha. Porque é isso que o rei queria. Versículo 22. Assim, o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo pelo que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: certamente os homens prevaleceram contra nós e saíram até nós do campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. Se aproximaram do portão da muralha. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os seus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não deixes essa questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Um plano, aos olhos de Davi, perfeito. Servos leais que não contariam para ninguém, Joabe jamais falaria isso, que foi Davi que mandou colocar Urias na frente da batalha para morrer.
A mulher não falaria para ninguém porque ela seria envergonhada, né? Se falasse que traiu seu marido. Tudo certo, né? Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã até Davi, um profeta. E ele veio até Natã e lhe disse: Havia 2 homens em uma cidade, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com seus filhos. E ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para com ele como filha. E ali veio um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar o seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem. E ele disse a Natã: Como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. E ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora muito pouco, eu teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezastes e tomaste a esposa de Urias o heteu para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti, a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol que você fez escondidinho. Vai acontecer com você e os outros vão ficar sabendo. Davi, ele iria perder algumas mulheres, as suas esposas, enfim, vamos continuar na história. Por que fizeste isso secretamente? Mas eu farei essa coisa diante de todo Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Davi pecou. Ele errou. Assim como o rei Saul. O rei Saul também pecou. Errou. Mas por que o rei Saul pecou, foi punido e perdeu o reinado? E por que o rei Davi pecou, foi punido, mas não perdeu o reinado? Veja, ele foi punido, o castigo aqui, a sentença está dada, mas ele não perde o reinado. Alguém poderia me dizer? Coloque nos comentários. Por que você acha? Faça a leitura comigo. Saul pecou, o profeta Samuel chegou até ele e falou: Você está errado, Saul, você pecou nisso. Ele perdeu o reino. Davi pecou. O profeta Natã chega até Davi e fala: Davi, você está errado, você fez isso. Davi não perde o reino. Por quê? O que você acha? Eu vou aguardar um pouquinho. Comente aí. Quem está acompanhando a gravação em outro horário também. E sempre digo, se você não sabe, não fique alienado. Escreva, não sei. Não faço ideia. Acho que é isso. Tenho certeza que é isso.
faça uma pergunta se você não sabe, mas comente, participe, interaja. Por quê? O que você acha? Vamos lembrar o que Saul fez quando o profeta falou que ele estava errado? Ele ficou se justificando. Samuel falou: o Senhor ordenou que você matasse todos. Saul poderia fazer o quê? Pequei. Pequei contra o Senhor. Tem um mosquitinho chato aqui. Pequei contra o Senhor. Estou arrependido. Misericórdia. E agora? Mas o que Saul fez? Saul falou: não, eu obedeci. Eu executei a ordem. Eu venci. Aí Samuel falou assim: então, o que é esse barulho que eu estou ouvindo aqui? Esse mugido de ovelhas. Por que eu estou ouvindo? E aí Saul falou: não, é porque assim, tipo assim, não, eu executei, mas algumas ovelhas aí, porque eram gordas, bonitas, eu guardei. Olha, mas elas foram guardadas para sacrificar ao Senhor teu Deus. Quer dizer, ele quis justificar um erro com um acerto. Samuel falou: você acha que Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? Ô Saul, hoje você perdeu o seu reino. Então a diferença é clara, a diferença está na reação. Na reação. Meus irmãos, pecar, amigos leitores, pecar, nós vamos pecar. Enquanto não recebermos um corpo transformado, né, enquanto estivermos nessa carne, temos desejos ainda, temos que lutar contra eles até o resto da vida. Mas a diferença está na reação e no conserto. Confessar o pecado e deixá-lo, não é viver uma vida de pecado. Davi confessou aquele pecado, deixou o pecado, nunca mais ele praticou aquilo. Então a diferença está na reação. Por isso o profeta disse: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás, mas vai ter punição. Versículo 15. E Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou, e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levantá-lo da terra. Mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos teus servos: a criança está morta? E eles disseram: ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu. Veja que esse se ungiu está em negrito. Por quê? Gente, existiam várias formas de se ungir. A única vez que Davi foi ungido com santo óleo foi quando ele foi separado para ser o próximo rei de Israel. Ponto. Não há na Bíblia abertura para outros tipos de unção com o santo óleo, que existiam vários tipos de óleo. Bom, então Davi se levantou, banhou-se, se ungiu e trocou a indumentária e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Então disseram a ele os seus servos: que coisa é essa que fizeste? Jejuaste, pranteaste pela criança enquanto ela estava viva. Mas quando a criança morreu, tu levantaste e comeste pão? Ou seja, foi o contrário, né? Normalmente, depois que uma pessoa morria, que eles entravam em jejum e em luto.
Agora, Davi estava 7 dias de jejum, enquanto a criança estava viva. A criança morre, ele volta a comer. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porque eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas não retornará a mim. Então Davi disse: eu estava jejuando ainda, me consagrando, querendo alcançar uma graça diante de Deus, mas agora que ela morreu, eu não posso fazer mais nada. E Davi consolou Betseba, sua esposa, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. Então, Salomão também tinha um outro nome, ele era conhecido como Gedidias. E Joabe lutou contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não tome a cidade e ela seja chamada segundo o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá e lutou contra ela e a tomou. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância, e ele retirou o povo que lá estava e os pôs sob serras, e sob rastelos de ferro, e sob machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon, e Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui? Mais uma prova de que Davi ele não ia para todas as batalhas. Veja que a história está contando que Joabe tinha acabado de conquistar uma cidade e Davi não estava ali. Então, aquele negócio de que Davi só perdeu porque ele não foi para a batalha, ele deu mole, ele não foi para a guerra quando era para ter ido. Não, Davi ele também não ia em outras guerras. Isso já está resolvido. Outra coisa, olha a lealdade de Joabe. Joabe cerca uma cidade, está pronto para tomar a cidade. Tudo certo, ele poderia entrar e tomar. Ele manda mensageiros e fala: Davi, corre, a cidade está tomada, vem, porque se eu tomar a cidade, algumas pessoas vão falar: quem tomou a cidade foi Joabe. Não. Vem, Davi, toma a cidade. Tome a cidade, para que todos saibam e vejam que quem é o rei é o Senhor, que foi o Senhor que tomou a cidade. Que lealdade desse Joabe, né? Que lealdade. Bom, gente, vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra. Um abraço de fé e força. Vou ler os comentários de vocês agora. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.